Quando a saúde pública escuta o paciente, ela governa melhor. Na UFSM, esse olhar começa no programa de pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas. Na disciplina Pensamento Gerencial na Gestão Pública Brasileira, Direitos do Paciente e Governança na Saúde Pública viram reflexão acadêmica com Desirê Ribeiro e Giovanna Petri. E a Lei nº 15.378, 2026 entra em cena para instituir o Estatuto dos Direitos do Paciente, regulando direitos e responsabilidades em qualquer cuidado em saúde. Mas o ponto central é outro. O paciente deixa de ser visto só como usuário e passa a ser reconhecido como cidadão com direitos próprios. O artigo 2º define esse cidadão em termos precisos: autodeterminação, diretivas antecipadas, representante, consentimento informado e cuidados paliativos passam a ter sentido jurídico. A autodeterminação é decidir segundo a própria vontade, sem coerção. Diretivas antecipadas registram escolhas futuras, e o representante fala quando o paciente não puder. O consentimento informado, por sua vez, só vale depois de informação clara, acessível e detalhada sobre diagnóstico, prognóstico, tratamento e cuidados em saúde. Os cuidados paliativos aparecem como assistência integral, com equipe multidisciplinar, foco no bem-estar e alívio da dor, sofrimento e angústia da família. A lei alcança profissionais, serviços públicos e privados, além de operadoras de planos. O recado é simples: os direitos valem em toda a rede. E mais, a nova norma não apaga outras proteções legais. Ela se soma a elas, ampliando a base de garantia do paciente. Quando o consentimento não pode ser dado livremente, o texto exige instrumentos para expressar opções. A autonomia continua protegida, mesmo em condições de fragilidade. No capítulo dos direitos, o paciente pode indicar livremente um representante, a qualquer momento, por registro em prontuário. Isso fortalece segurança e continuidade do cuidado. Também há o direito ao acompanhante em consultas e internações, salvo quando a presença puder gerar prejuízo à saúde, à intimidade ou à segurança. E esse acompanhante não é espectador. Ele pode fazer perguntas e verificar se os procedimentos de segurança do paciente estão realmente sendo adotados. A lei assegura cuidados de qualidade, em tempo oportuno, em instalações limpas e adequadas, com profissionais bem formados. Gestão e assistência precisam caminhar juntas. O direito à transferência segura também importa, desde que haja condição clínica para isso e respeito à regulação. O registro do atendimento deve acompanhar o paciente. Segurança do paciente significa ambiente, procedimentos e insumos seguros. Por isso, a lei autoriza perguntas sobre higiene, cirurgia, responsável e forma de contato. Também é direito saber a procedência dos insumos e medicamentos, além da dose prescrita, dos efeitos adversos e de outras informações de segurança. Na prática, isso combate falhas de comunicação e reforça a rastreabilidade. Transparência, aqui, deixa de ser conceito abstrato e vira condição de cuidado seguro. Outro eixo essencial é a não discriminação. Sexo, raça, cor, religião, deficiência, origem ou renda não podem limitar o atendimento. A lei também protege o nome de preferência e respeita particularidades culturais e religiosas, especialmente quando o paciente pertence a grupos vulneráveis. Quando o paciente participa ativamente do cuidado, ele entra na decisão terapêutica. Não é receptor passivo, é parte do plano de tratamento. E participar exige informação sobre condição de saúde, alternativas, riscos, benefícios e efeitos adversos. Sem isso, a decisão não é plenamente livre. A informação deve ser acessível, atualizada e suficiente, inclusive para pessoas com deficiência ou situações que exijam intérprete e recursos de acessibilidade. Após a alta hospitalar, o paciente precisa saber quais cuidados deve adotar. A continuidade do cuidado começa justamente nessa orientação final. O artigo 13 trata da pesquisa em saúde. Quando o tratamento, medicamento ou diagnóstico são experimentais, o paciente deve saber e pode consentir ou recusar. Essa proteção é decisiva. Pesquisa é importante, mas jamais pode dispensar ética, informação adequada e liberdade de escolha do participante. O artigo 14 reafirma o consentimento informado sem coerção ou influência indevida, só a exceção em risco de morte com paciente inconsciente. Mesmo assim,
O paciente pode retirar o consentimento a qualquer tempo, sem sofrer represálias. A autonomia não termina depois da assinatura. E as diretivas antecipadas continuam valendo. Quando a vontade já foi registrada, ela deve ser respeitada por família e profissionais de saúde. A confidencialidade aparece como dever jurídico e ético. Estado de saúde, tratamento e dados pessoais devem ser preservados, inclusive após a morte, salvo exceções legais. O texto é claro. Dados e registros precisam ser manejados e arquivados de modo a preservar essa confidencialidade. Gestão da informação também é proteção. Há ainda o direito de impedir a revelação de informações pessoais a terceiros não autorizados, inclusive familiares, exceto quando houver determinação legal. Privacidade, nesse contexto, é concreta. Exame em local privado, possibilidade de recusar visitas e consentimentos sobre estudantes e profissionais estranhos ao cuidado. Esses detalhes mostram que humanização não é adorno. É reconhecer limites, intimidade e dignidade dentro do ambiente hospitalar. Outra garantia importante é a segunda opinião. O paciente pode buscar outro profissional ou serviço e deve ter tempo suficiente para decidir, salvo emergência. Tempo de decisão é um recurso de cuidado. Quando a instituição apressa sem explicar, ela enfraquece a autonomia que a lei protege. O acesso ao prontuário é igualmente decisivo. O paciente pode consultar sem justificativa, obter cópia sem custo, pedir retificação e exigir segurança. Aqui, o prontuário deixa de ser apenas arquivo clínico. Ele se torna instrumento de cuidado, controle de qualidade e memória institucional. As diretivas antecipadas de vontade também precisam ser respeitadas pela família e pelos profissionais. A palavra registrada deve continuar valendo na prática assistencial. Nos cuidados paliativos, a lei fala em cuidado livre de dor e possibilidade de escolher o local da morte, conforme o SUS ou plano. E essa dimensão inclui a família. Ela tem direito a apoio para lidar com a doença. Cuidar do paciente também é acolher seu entorno. No capítulo seguinte, surge a corresponsabilidade. O paciente, ou seu representante, deve compartilhar doenças anteriores, internações, medicamentos e outras informações relevantes. Isso melhora diagnósticos, reduz riscos e evita retrabalho. Governança em saúde também depende de informação correta logo na entrada do atendimento. A responsabilidade do paciente inclui seguir orientações sobre medicamentos até o fim do tratamento. Cumprimento e segurança caminham juntos. Também deve fazer perguntas quando houver dúvida, guardar cópia das diretivas antecipadas, indicar representante e informar de existência ou mudanças inesperadas no quadro clínico. Além disso, precisa cumprir regras do serviço e respeitar direitos de outros pacientes e profissionais. A lei propõe uma ética de convivência institucional. Com isso, o Estatuto abandona a ideia de direito sem dever. Ele constrói uma relação mais madura entre cidadão, serviço e gestão pública. No capítulo dos mecanismos de cumprimento, o poder público assume tarefa clara: assegurar a efetividade da lei por meios permanentes e verificáveis. Primeiro, divulgando ampla e periodicamente direitos e deveres. Direito pouco conhecido dificilmente se transforma em prática cotidiana. Depois, realizando pesquisas bienais sobre a qualidade dos serviços e o respeito aos direitos. Avaliar é governar com evidência. A lei também estimula estudos e pesquisas acadêmicas. Isso aproxima a universidade, gestão e serviço, criando base técnica para melhorar o cuidado. Outro instrumento é o relatório anual sobre a implantação dos direitos nas unidades de saúde. Transparência institucional precisa de acompanhamento contínuo. E há um ponto sensível: acolher reclamações de pacientes, familiares e interessados sobre descumprimentos. Ouvir o usuário é parte da accountability pública. Mais do que receber a queixa, o órgão competente deve acompanhar seu processamento. Sem retorno, a reclamação vira apenas protocolo. A lei vai além e afirma que a violação dos direitos do paciente é situação contrária aos direitos humanos, nos termos da Lei nº 12.986/2014. Essa conexão é forte. O problema deixa de ser apenas administrativo e passa a ser também ético, jurídico e civilizatório. Por isso, a aplicação do Estatuto exige organização dos serviços, integração de sistemas, proteção de dados e cultura institucional orientada à transparência.
Na gestão hospitalar pública, prontuário, consentimento, privacidade e comunicação não são rotinas isoladas. São partes do mesmo desenho de qualidade. Publicada em 6 de abril de 2026 e em vigor na data da publicação, a lei fixa um marco. Direitos do paciente são dever de gestão. No fim, a mensagem é simples e exigente. Informação também é cuidado. Direito também é saúde.